para você por ter trazido Nova Éter até aqui. Oi galera, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Estandartes de Névoa, do Rafael Dracon. Estandartes de Névoa é o quarto livro da série Dragões de Éter e é uma publicação de 2020 da editora Melhoramentos. Esse livro foi publicado 13 anos após a primeira publicação do terceiro livro da série, que é Círculos de Chuva. Essa série era publicada anteriormente pela editora Leia, mas a editora Melhoramentos relançou os outros 3 livros junto com esse quarto livro aqui, que esse sim é um lançamento inédito. Então, se você quiser comprar, eu recomendo fortemente que você compre o box da editora Melhoramentos. Lembrando que comprando com o link que está na descrição do vídeo, escolhendo aí a loja da sua preferência, vocês ajudam o canal com uma pequena parcela da sua compra, sem gastar nenhum valor a mais por isso, então muito obrigada. Já tem resenha dos outros 3 livros da série aqui no canal, vou deixar os vídeos aparecendo nos cards ao longo desse vídeo, e tem também diário de leitura com spoilers sobre cada um dos livros, do quarto livro inclusive, então se você já leu e depois dessa resenha aqui quiser ver mais minha opinião sobre o livro com spoilers e quiser comentar lá no diário de leitura com spoilers, dá uma olhadinha na playlist que eu vou deixar na tela final desse vídeo. Como fã da série, eu entendo Estandartes de Névoa como um presente para os fãs que demorou, mas veio, e eu acho que veio numa hora que a gente estava precisando. 2020 não foi um ano fácil para ninguém e vários escritores contribuíram para amenizar um pouco isso através de obras aí canônicas, concluindo séries que eles já estavam em andamento há algum tempo e retomando e trazendo novas histórias para dentro do mundo que eles criaram. O Rafael faz isso com Estandartes de Névoa, e só para citar outros exemplos, a gente teve a Suzanne Collins retomando Jogos Vorazes com A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, e a Stephanie Meyer finalmente lançando Sol da Meia-Noite, que foi um livro que vazou lá atrás, em 2009, retomando aí a série Crepúsculo pelo ponto de vista do Edward. Estandartes de Névoa vai se passar 5 anos após o final do terceiro livro da série, que é Círculos de Chuva. Após sair como uma das grandes vencedoras da Primeira Guerra Mundial de Nova Éter, Arzalu vive a sua tão aguardada nova era. O Anísio Branford, atual rei, está levando o progresso para Arzalu com a tecnologia dos gnomos de Ophir. Mas a gente tá numa série de alta fantasia, então paz é um negócio que os personagens não vão ter por muito tempo. Então, como a própria sinopse do livro diz, coisas estranhas, contudo, parece que jamais deixarão de acontecer. O João e a Maria vão precisar lidar com resquícios de magia má do passado deles, eles vão precisar aí retomar alguns problemas e resolver algumas coisas que ficaram pendentes, e aí por causa disso o autor vai retomar alguns acontecimentos de Caçadores de Bruxas para concluir a história desses 2 irmãos. A Ariane está iniciando aí os estágios finais da sua iniciação no Coven da Madame Viotti, e aí assim, fiquem de olho na Ariane, porque ela é uma personagem interessantíssima. Os personagens aqui estão mais velhos, mas assim, o autor conseguiu mostrar que eles cresceram, evoluíram, sem que eles perdessem a essência deles, e principalmente a Ariane, assim, ela continua sendo, tendo aquele jeito meio espivitado, mas ela cresceu e isso está muito perceptível na história. O Snail, atual capitão do Jolly Rogers, está indo rumo ao Oriente para vender o grande tesouro que ele descobriu no final do Círculo de Chuva pro sultão de Ophir, um cavaleiro renegado pelas ordens de cavalaria do mundo todo e considerado um criminoso em vários reinos, está prestes a encontrar a Virgem de Trigger, a mulher que aqui eles acreditam ser destinada a gerar um novo Merlin, e Oz, um reino que até então
era misterioso, vivia ali meio afastado das coisas que estavam rolando em Nova Éter, não toma parte na Primeira Guerra Mundial de Círculos de Chuva, decide que é hora de sair das sombras e participar da história de Nova Éter. Esse é o livro em que o Rafael vai dar todas as respostas, e aqui ele dá todas mesmo, tá, gente? Eu não identifiquei nada que ficou sem resposta, pelas quais a gente azucrinou a vida dele nos últimos 13 anos. Então, quem é o verdadeiro Pendragon? Quem é a mulher que supostamente vai gerar o novo Merlin? O destino do Axel, da Livit e da Maria, entre outros. Quem já leu os outros livros da série sabe que até Círculos de Chuva, algumas coisas meio estranhas ali aconteciam e a gente ficava meio sem entender. E até o terceiro livro, essas coisas não tiveram respostas e da forma como o terceiro livro termina, parece até meio sem sentido. Aqui a gente vai entender tudo isso. Quando esse livro foi anunciado, primeiro eu achei que era mentira, tá? Eu confesso que eu achei, eu falei isso aqui em algum vídeo, porque o Rafael me fez esse anúncio no dia 1º de abril, gente, dia da mentira. Eu fiquei meio, será? Vou esperar porque tá bom demais pra ser verdade. Depois, quando eu vi que realmente era verdade, porque ele não ia ter coragem de fazer isso com o nosso coraçãozinho, eu fiquei com um pouco de medo. Porque assim, sempre quando eu vou ler últimos livros de séries que eu gosto muito, eu fico com um pouco de receio. Porque eu sempre tenho aquele medo do autor pesar um pouco a mão, se perder um pouco no caminho e não concluir a história da forma como deveria. Sabe aquele medo das coisas não fazerem sentido, dele matar um personagem que não precisava morrer? Pois é, esse medo aconteceu aqui, aconteceu durante a leitura de alguns personagens morrer. Então, assim, já vou admitir isso aqui. E nesse caso, ainda tinha um pequeno agravante, que é o tempo decorrido da publicação do último livro para esse aqui, que foi 13 anos. Mas o Rafael não me decepcionou nesse quesito. Deu para ver que ele teve bastante cuidado. E assim, Dragões de Éter é uma série que é muito querida pelos fãs e é muito querida por ele também. É uma história que mudou a vida dele. Então assim, se vocês pegarem as edições da Melhoramentos dos outros livros, vocês vão ver que aqui, ó, na capa, embaixo do título, tem escrito edição revisitada pelo autor. Então o Rafael releu os outros 3 livros para poder contar essa história e ter realmente esse cuidado de nada ficar sem resposta. E realmente, gente, nada ficou sem resposta. Eu, pelo menos, não identifiquei. Mas é claro, ele deixou algumas pontas soltas ali que ele pode explorar se ele quiser continuar contando essa história. E assim, já vou adiantar, Rafael, pode continuar, a gente quer. Pode fazer igual a Cassandra Clare, que tem várias séries dentro do mesmo mundo que a gente vai ler, a gente vai ficar feliz, porque assim, esse é um mundo muito encantador. O autor já falou que teria interesse de contar ou depois do que acontece aqui em Círculos de Chuva, e ele deixa a ponta solta pra isso, tá? Já te adianto. Então assim, os personagens aqui que a gente conhece já vão estar crescidos, já vai ter passado muito tempo, ou uma história anterior, que é a história ali da caçada original, né, do primo, que a gente tem ali um pequeno vislumbre em Caçadores de Bruxas, que são 2 coisas que eu adoraria que ele falasse, que eu teria o maior prazer de ler. Então, assim, pode escrever que a gente quer. Aproveitando que eu falei sobre essa questão do Rafael ter revisitado, ter relido os livros para poder escrever Estandarte de Névoa, eu preciso passar uma informação para vocês, caso vocês não tenham. Se vocês pegarem as edições da Leia dos 3 primeiros livros e pegarem as edições da Melhoramentos, vocês vão ver que as edições da Melhoramentos têm um número menor de páginas. As informações que a gente recebeu foram as seguintes. A primeira, e deu para perceber que lendo esse livro a diagramação realmente está melhor, que a editora Melhoramentos fez, é claro, um novo projeto gráfico, uma nova diagramação para os livros, então isso deu uma diminuída nas páginas. E também o Rafael reescreveu alguns trechos. Na live que teve exclusiva para quem comprou o box na pré-venda, tanto ele como a Carolina Munhoz, que leu os livros e tem tanto carinho pela série quanto a gente, então ela garantiu, tranquilizou a gente nesse sentido, falaram que ele não mudou nada na história. O que aconteceu foi que alguns trechos a escrita ficou mais fluida, por conta dessa questão mesmo da gente levar o box em Bienal para autografar e serem
né, ser um box muito grande, ser pesado e tal. Então, assim, ele não alterou, pelo menos foi a informação que a gente recebeu, ele não alterou nada na história, ele não acrescentou nada na história dos outros 3 livros. E eu percebi isso lendo Estandarte de Névoa, dá pra ver que não tem nenhuma coisa, assim, que foi mudada, que não faz nenhum sentido aqui, sabe? Faz tudo muito sentido de acordo com os outros livros da série. Então, assim, ele não mudou nada, ele apenas tornou essa escrita mais fluida em algumas partes. Eu não reli os outros 3 livros na edição da Melhoramentos. As resenhas que tem aqui no canal foi da vez que eu reli nas edições da Leia que eu já tinha. Então eu não posso realmente dizer pra vocês qual foi a minha percepção nesse sentido dos outros 3 livros. Quando eu reler mais pra frente, que essa é uma história que eu sempre vou estar relendo, eu posso dar essa informação pra vocês. Mas no momento eu vou ficar devendo. O que eu percebi lendo Estandartes de Névoa é que aqui há menos menções ao termo magia negra. Se você nunca leu os livros da série Magia Negra, que é sim a magia ruim. Embora ela ainda apareça em alguns momentos. Eu não reli os outros livros, como eu já falei aqui, para poder ver se isso foi modificado nessa revisão que o autor fez. Então essa informação também é outra que eu vou ficar devendo para um momento futuro. Mas eu acho que isso seria mais crítico em Caçadores de Bruxas, por exemplo. Vou levantar ele aqui pela 3ª vez para vocês verem essa capa belíssima. Porque em Caçadores de Bruxas isso é muito presente. Na minha releitura dos livros, essa menção do termo magia negra, ela me incomodou um pouco. Tanto que nas resenhas e no diário de leitura, eu tentei não falar, não associar ao lado ruim a magia negra. Eu tentei falar magia má ou algo equivalente, embora eu possa ter escorregado, sim, em alguns momentos. Eu sei que vai ter gente que não vai entender porque que eu estou falando disso e vai falar que é um termo como outro qualquer e que não tem problema nenhum ele ser utilizado. Mas, gente, uma coisa que a gente precisa entender e que eu tenho me policiado cada vez mais é que a língua portuguesa é um idioma que contém certas violências linguísticas que estão muito associadas ao período em que certas palavras foram criadas e eram utilizadas. Então, na medida que a gente vai identificando essas violências, é legal a gente tentar utilizar cada vez menos isso até encontrar outras alternativas, outras formas da gente dizer as coisas. É uma coisa fácil de fazer? Não é. A gente tá muito acostumado com isso. Não é fácil, assim, pra mim que peguei o novo acordo ortográfico. Às vezes eu paro e tenho que pensar, tenho que pesquisar. Não é fácil lembrar nem isso, que dirá certas palavras, identificar certas palavras que causam violência e tentar mudar a utilização dessa palavra. Não é algo fácil, não é algo que a gente vai aprender a fazer assim da noite pro dia. A gente realmente precisa utilizar e se policiar para fazer isso com mais frequência ao ponto que a gente vai acostumar. Eu mesma tenho dificuldade em alguns aspectos, mas é uma coisa que a gente realmente precisa tentar abolir do nosso vocabulário. Então, retirar o termo magia negra e utilizar outra coisa equivalente, outra coisa, assim, não equivalente, né? Porque, assim, abolir, melhor dizendo, abolir o termo magia negra como algo ruim e utilizar, sei lá, magia má, sei lá, magia maléfica, é algo que sim dá pra fazer. E o contrário também, abolir magia branca ou coisas relacionadas a branco como sendo mal. O que eu tô me referindo aqui, se vocês não conseguiram entender, é essa questão de preto, negro ser sempre as palavras utilizadas para coisas ruins e branco para coisa boa. A gente precisa parar de utilizar isso. Então dá sim para modificar esse termo. Então, se isso não acontece nas outras edições desse livro, nesse livro aqui isso ainda aparece um pouquinho, tem até na sinopse, eu acho que isso é uma coisa que precisa ser revista para edições futuras, sabe? Eu acho que é um cuidado que é importante ter e que a literatura tá aí realmente pra gente conseguir acostumar e a modificar essas coisas. Uma coisa que eu achei muito legal foi a inclusão de representatividade em Estandartes de Névoa. Vamos lá. Eu sei que os 3 primeiros livros não tem isso, mas são livros... O primeiro livro, por exemplo, ele foi lançado em 2007 pela primeira vez. Então, assim, o tempo pode ter sim a ver com isso. Agora, no que diz respeito ao personagem trans aqui, eu não sei se a forma como o Rafael abordou ele é a forma mais adequada. Gente,
eu sou uma mulher cis, hétero, falando isso. Então eu não sei se isso realmente está de uma forma equivocada ou se foi um problema de interpretação meu, o que pode ser. Então, se você sabe mais sobre isso, se você pertence à comunidade trans, fique à vontade para deixar a sua opinião aqui nos comentários, porque eu não tô aqui para ser a dona da verdade. E se eu tiver errada, vai ser muito bom aprender a respeito disso. A Emily, que é uma personagem aqui que está participando. Gente, eu vou me referir a ela às vezes como ela, às vezes como ele, porque vocês vão entender que isso tá meio dúbio na história, tá? A Emily, ela é uma personagem que nasceu menina, ela está participando aqui do treinamento de escudeiros que o João está coordenando. E aí, em determinado momento lá, o João vai perguntar pra ela como ela se vê. Ela diz que ela se vê como menino, ela se considera um menino. Mesmo após ela dizer isso, os outros personagens da história que têm contato com ela passam o livro inteiro se referindo a ele como ela. E assim, tem um outro momento que o João fala pra Emily que para ele ser reconhecido como ele quer, ele vai ter que conseguir o respeito do João. Olha, eu entendo que tem todo um código de cavalaria, que isso precisa ser seguido, o João é superior dele, ele tem que respeitar. Ok. Mas o João não é ninguém para dizer quem as pessoas são ou não. Ninguém precisa conhecer, conseguir o respeito dele para ele considerar ninguém nada. Então, assim, eu acho que sem essa fala, a história podia passar, sabe? Não precisava dele dizer isso. O João vai aprendendo mais sobre isso com Emily e com outros personagens da história. A Ariane ensina várias coisas pra ele também, como a posição dele de cavaleiro, ela é uma posição bem vista na sociedade, como a importância que esses cavaleiros têm, isso pode ser usado para cometer certas violências com pessoas de minoria e pessoas vulneráveis. Então o João vai aprendendo sobre isso. A relação dele com Emily é muito bonita, ele se vê muito nesse personagem, que parece muito com ele, e a gente identifica isso também, porque a gente viu a trajetória do João nos outros livros. Então é bacana ver ele aprendendo sobre isso com esse personagem aprendendo com ele também. Mas realmente me incomodou essa questão de após Emily falar, olha, eu me reconheço como menino, dane-se, a gente vai chamar você de ela, de a Emily, não de o Emily, de ele. Me deu muita impressão de que o autor queria abordar isso, mas se perdeu um pouco no caminho, sabe? Aí ficou meio dúbio. Principalmente quando no final Emily vai escolher, o João finalmente deixa, né? Ela escolher um nome, e aí escolhe um nome que a gente associa como feminino. Quando vocês lerem, vocês vão entender que nome é esse, vocês vão ver. Que é um nome, por causa de uma determinada referência que o Rafael utiliza, que a gente vai associar como feminino. Então, ficou meio dúbio se Emily se reconhece como menino, menina, gênero fluido ou qualquer outra classificação de gênero. Então, eu acho que nesse quesito, precisava ter feito uma leitura sensível, sabe? Porque terminou e eu fiquei sem entender como que esse personagem se reconhecia. Não ficou tão claro assim como eu acho que poderia estar. Eu já falei mais de uma vez isso aqui nesse canal, mas não custa nada repetir que o Rafael, ele escreve assim muito bem. Ele usa palavras belíssimas para construir as frases dele. É quase uma escrita poética. Aqui, o narrador dessa história, ele é presente, ele tá contando a história pra gente. Então, em alguns momentos também ele vai ser personagem dessa história e ele vai levar o leitor também para ser personagem. Aqui nós somos parte dessa história de fato. Nós somos semideuses em que os personagens da trama acreditam. Em alguns momentos o narrador fala, olha, vamos aqui comigo que a gente vai acompanhar essa cena de perto. Ele faz isso em outros momentos da série, só que em Estandarte de Neva tem uma parte que ele faz isso que é, assim, a parte mais importante da história, a parte mais impactante da história, e a forma como o Rafael narra essa participação do leitor, as coisas que ele fala, são coisas belíssimas. Eu acho que é a passagem mais bonita e mais emocionante que eu li nos livros da série até então, e acho que nas duas séries do Rafael que eu já li, Legado Ranger também. Então, assim, eu acho que é a passagem dele mais bonita que eu já li. Eu li isso chorando, porque é realmente muito bonito. É, assim, uma cena arrebatadora que eu fiquei muito feliz. Eu me senti, como leitora e como fã, homenageada lendo isso. Eu acho que esse era o tom. E é muito bonito. Muito, muito, muito bonito.
Eu não posso terminar essa resenha sem falar dessas edições da Melhoramentos. A página tá amareladinha, a diagramação tá muito confortável, eu gostei muito nesse quesito. O mapa, porque vocês sabem que eu sou chata com mapa em livros de fantasia, né? O mapa finalmente está belíssimo e visível, tá? Não só o que tá aqui no livro que a gente recebeu também, mas o que tá aqui no livro dá pra enxergar, porque nas edições da Leia, pelo menos na que eu tenho, o mapa é um borrão, então a gente não consegue ver as coisas. Isso me incomodava bastante nessas edições da Leia. Essa minha edição de Estandarte de Névoa, que foi a que eu mais manuseei, né? Foi a que eu de fato manuseei porque foi o que eu li. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. O plastiquinho, que eu acho que é o verniz, que fica em cima do livro, ó, aqui tá dando pra ver. Ele tá soltando. E assim, eu manuseei com todo cuidado. Chegou uma hora que eu coloquei uma capa. E mesmo assim, aconteceu isso. O que me deixou um pouco triste. Foi a única reclamação que eu tenho dessa edição nesse quesito. As capas eu nem preciso dizer, né, gente? São belíssimas. As capas da Leia tem a ilustração, as que eu tenho, do Mark Simonetti, que é o mesmo ilustrador que fazia as capas deles de As Crônicas de Gelo e Fogo. Eu adoro esse ilustrador. Aqui é um ilustrador novo e eu acho que ele foi muito feliz porque ficou muito bonita as capas. E o nome do ilustrador, deixa eu falar pra vocês. E deu também pra série, ficou mais com cara desse tom de contos de fadas que a história tem. O nome do ilustrador da capa é Valmir Arcanjo, da All Geek Comics. Dragões de Éter é uma série muito especial pra mim. Eu acho que se vocês pararem pra reparar e olhar os fãs do autor, a grande maioria deles conheceu o trabalho do Rafael através dessa série, e a grande maioria deles tem um carinho gigante por Dragões de Éter. Eu acho que é uma série que, ao mesmo tempo que ela remete a histórias da minha infância e não só da minha infância, outras histórias que também são muito queridas pra mim, que eu li ao longo da vida, então isso me traz uma nostalgia muito grande, é um sentimento muito bom ler isso aqui. Ela me arrebata com um mundo totalmente novo. Então é uma história que sim, está lotada de referências, vocês vão conseguir reconhecer a maioria delas, se não todas, mas também é uma história única e original. Eu recomendo muito essa série pra vocês. Eu gosto muito dessa série, eu fico muito feliz quando alguém diz que leu por recomendação minha. E eu acho que também não custa nada a gente sonhar com uma série roteirizada pelo Rafael de Dragões de Éter. Eu acho que é uma série perfeita para isso. E ele já está ali trabalhando na Netflix, né? Ele foi roteirista de O Escolhido e a série Cidade Invisível, que tá fazendo maior sucesso, foi baseada numa ideia dele, da Carolina Munhoz, que também roteirizou O Escolhido com ele. Então, assim, na firma ele já tá. Então, alô, dona Netflix, pelo amor de Deus, dê o seu, né, a sua atenção para Dragões de Éter, pelo amor de Deus. Mas é aquela questão, gente, eles estão tendo bastante cuidado, porque é uma série de fantasia que não pode ser adaptada de qualquer forma, é uma série que precisa de orçamento, eles têm muito cuidado com essa obra, mas eu acho que não custa nada a gente sonhar, a gente ter esperança, e é com essa mensagem de esperança que eu me despeço de vocês nessa resenha. Então, se você se interessou por esse livro e quiser comprar, lembrando que os links de afiliados meus estão aqui na descrição do vídeo. Então, se você quiser comprar, por favor, utilize esse link. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha ele para os seus amigos e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Não deixe de me seguir lá no blog e de acompanhar o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.